Olá, o Poder Executivo editou a medida provisória 1045 de 2021, que institui o novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permite às empresas realizar acordos para redução de jornada e salário de funcionários e permite também que os contratos de trabalho sejam suspensos. A medida terá duração inicial de 120 dias. Os trabalhadores que se enquadrarem nessas situações terão direito ao recebimento do benefício emergencial, que será pago pelo governo de acordo com as regras estabelecidas na MP, tendo como limite o valor de 10 bilhões de reais destinados ao programa. O objetivo é garantir a preservação de empregos e a continuidade das atividades econômicas durante a pandemia. E para conversar sobre esse assunto, os nossos convidados desta edição do programa são os deputados Vitor Hugo, líder do PSL, e o deputado Bongás, líder do PT. Eu sou Fernando Gomes e este é o Câmara Debate. Deputado Vitor Hugo, seja muito bem-vindo. Deputado Bongás, seja muito bem-vindo também. Muito obrigado aos dois por terem aceitado aí o nosso convite para debater esse assunto. Muito obrigado, Fernando. Meus cumprimentos ao líder Bongás. Minha saudação também para ti, Fernando. Nossa TV Câmara é importante a divulgação da nossa casa. E também ao colega deputado do PSL, Vitor Hugo. Bom dia. Obrigado, deputados. Eu vou começar pelo deputado Vitor Hugo. Deputado, eu pediria ao senhor que nos falasse da importância dessa medida e dos resultados que ela pode gerar aí para empresas, para os empregados e para a economia como um todo nesse momento de dificuldade aí que o país atravessa. Bom, Fernando, inicialmente dizer que essa medida provisória ela se dá no contexto, ela foi editada no contexto em que o governo federal tem feito todos os esforços para preservar as vidas dos brasileiros e para preservar também os empregos dos brasileiros. O presidente Bolsonaro sempre falou das duas vertentes, da vertente sanitária e da vertente econômica. E nas duas vertentes, o governo federal tem feito muitas ações, já empregou centenas de bilhões de reais, mais de 700 bilhões de reais nessa pandemia, com o auxílio emergencial de R$600, com a descentralização de recursos para estados e municípios, aquisição de vacinas, temos aí centenas de milhões de vacinas já contratadas. Então é nesse contexto de ações, tanto sanitárias quanto econômicas, que se dá a reedição de uma medida provisória do ano passado, que foi a 936, que agora se dá através da medida provisória 1045, no valor que você já falou, limitado aí a 10 bilhões de reais. É um programa de sucesso que já preservou mais de 10 milhões de empregos no Brasil e que já permitiu contratos de redução de jornada de trabalho ou de suspensão de jornada de trabalho de mais de 20 milhões de acordos nesse sentido. Então é um programa vitorioso que está sendo reeditado pelo governo federal para salvar os empregos, para preservar os empregos dos brasileiros nessa pandemia. Obrigado. Deputado Bongás, o senhor entende que essa medida foi acertada? O senhor concorda com os pontos aí levantados pelo deputado Vitor Hugo? E eu aproveito para já fazer uma outra pergunta para o senhor. Esse prazo de 4 meses apenas, ele é suficiente considerando a atual situação econômica do Brasil? Não, ele é altamente insuficiente. E também chegou tarde. Nós tínhamos no ano passado votado, e o esforço que a Câmara fez, sempre é bom lembrar, o Vitor Hugo lembrou o tema da renda emergencial, que o governo federal queria R$200. Nós jogamos um grande debate na Câmara e conseguimos elevar esse valor na Câmara, diferente do que o Bolsonaro queria, falou que era estendido de R$200 para R$600. Esses R$600 ajudaram muito a população brasileira, o comércio, a própria indústria, a manutenção do emprego. Agora o valor é pífio. R$150, dá R$5 por dia, 250 ou 355. No ano passado era 600, 1.200. Então eu já quero fazer um apelo ao líder do governo, ao Vitor Hugo, para que votemos esse projeto, o 1039, que é o dos R$600, que nós queremos que seja os R$600, que hoje é R$150, 250. Então é importante que a gente possa votar. Porque quando a gente não vota ele, Fernando, e todos os ouvintes e telespectadores, quando a gente não vota uma medida provisória, ela caduca depois de 4 meses. Então, esta medida do recurso do renda emergencial vai caducar. Vai ficar para 4 meses. Só que a pandemia não é 4 meses. E a mesma questão vale para o 1045, que eu apoio agora
para as micro e pequenas das empresas, né, poder receber o recurso para manter emprego. Só que nós estamos janeiro, fevereiro, março, abril, em maio. Esses meses todos o desemprego só cresceu. Empresas fecharam, tiveram que demitir. E o governo não anunciou nenhuma medida. Só agora, com um orçamento super atrasado, que é base do governo, que a maioria não conseguiu aprovar no ano passado. Então, é tarde, é pouco tempo, tá certo? Tem que ser para mais tempo todo o período. E ela atingiu, por que ela é importante? Porque ela atingiu parte, é um programa que nós cobramos para que tivesse o recurso, mas ele tem que ser um valor maior. No ano passado, quando o Turco falou dos mais de 700 bilhões, 320 bilhões foram do renda emergencial, dos R$600. Agora só tem 44. Caiu de 300 para 44. E este valor, que aqui era mais de 30 bi, agora ficou em 10 bi. Então é pouco dinheiro para pouco tempo e ainda chegou tarde. Deveria ter mais dinheiro antes para mais gente, porque defender o emprego é a coisa mais importante e, nesse momento, só está subindo o desemprego, não o emprego. Obrigado, deputado. Deputado Vitor Hugo, vou passar a palavra para o senhor agora, para que o senhor também possa se pronunciar a respeito dos argumentos levantados pelo deputado Bongás. Pediria ao senhor também que falasse sobre essa questão dos 4 meses, se o senhor considera que é suficiente ou que pode ser ampliado. E o outro ponto também é que alguns especialistas também apontaram esse ponto que o deputado Bongás apontou, que o governo deveria ter enviado essa medida provisória talvez em janeiro, porque já se havia uma previsão de que essa segunda onda viria, e como a medida não chegou, algumas empresas não tiveram como renegociar aí com seus empregados e houve várias demissões, segundo esses especialistas, por conta desse atraso. Aí pediria ao senhor que se pronunciasse sobre todos esses pontos, por favor. Tá bom. Bom, primeiro dizer assim, que é muito cômodo para a oposição fazer esse tipo de comentário, de não, nós temos que aumentar, temos que gastar mais dinheiro, nós temos que empregar, porque eles não têm a responsabilidade, nesse momento, na situação de oposição, de governar o país. Quando o PT estava no governo, né, e eles quebraram as estatais, né, financiaram no exterior projetos megalomaníacos de ditaduras esquerdistas, né, quando permitiram que a corrupção se espalhasse pelo país, ainda assim eles tentaram também medidas de ajuste fiscal. Tentaram aprovar, sem sucesso, uma reforma da Previdência, né, que estabelecesse uma idade mínima para o INSS, e não conseguiram. Agora o nosso governo é um governo de direito, um governo austero, mas ainda assim um governo solidário. Foi o nosso governo que aprovou os R$600. Na verdade, a oposição estava, naquele momento, e eu era o líder do governo naquela ocasião, a oposição havia se contentado com os R$500. Nós imaginávamos até que o alcance daquela medida do auxílio emergencial seriam 23 milhões de brasileiros, mas, na verdade, o governo Bolsonaro, encontrou outros 40 milhões de invisíveis que o governo petista simplesmente se esqueceu. Nós aumentamos de R$500 para R$600. Eu, pessoalmente, liguei para o presidente Bolsonaro do plenário da Câmara. Então, essa história de que foi a oposição que conseguiu os R$600, isso não é verdade. É verdade que o governo sinalizou inicialmente com R$200, R$300, e isso faz parte de qualquer negociação razoável e normal. O governo ele tem contas a serem pagas, nós temos uma responsabilidade fiscal, mas é lógico que havia um espaço de negociação, um espaço que não foi conquistado pela oposição, foi o governo, foi o presidente Bolsonaro, pessoalmente, através de uma ligação minha para ele, que autorizou que nós chegássemos a 600. É importante lembrar também que o Bolsa Família, que foi alardeado, criado pelos governos petistas, gastava em torno de 30 bilhões de reais por ano, e o auxílio emergencial gastou 10 vezes mais. Então, o auxílio emergencial do presidente Bolsonaro gastou 10 anos de Bolsa Família dos governos petistas, para ver essa comparação, para a gente ter uma comparação do que foi o auxílio emergencial do nosso presidente Bolsonaro e do que foi o apoio de um governo que se diz voltado para os mais pobres. Essa questão dos 4 meses, é importante dizer que a nossa medida provisória garante uma estabilidade provisória, tanto para o período em que for concedida a redução da jornada de trabalho ou para a suspensão do contrato de trabalho, e mais um período
de mesmo tamanho subsequente. Então, embora a medida tenha valor, tenha previsão de 4 meses, a depender do momento que for feito, celebrado esse acordo, ele pode ficar mais o mesmo tempo ainda de uma estabilidade provisória no trabalho, que vai lhe garantir o emprego. Os 44 bilhões foi aprovado por nós, a Câmara aprovou esse limite para o auxílio emergencial nesse momento. Nós tínhamos que fazer uma escolha entre o tamanho do auxílio emergencial, entre o alcance que ele teria em termos de pessoas ou a duração. Então, assim, nós temos que, dentro desse espaço, pensar sobre qual a amplitude em termos de pessoas a serem atingidas, por quanto tempo, né? E em que valor. E isso existe um limite matemático de 44 bilhões de reais, que foi aprovado pela imensa maioria da Câmara e do Senado, entendendo o momento econômico que nós estamos vivendo. Então, na minha opinião, o governo está fazendo corretamente a reedição dessa medida. Nós já estamos no momento, inclusive, de retomada econômica diante dos esforços que o governo impôs com a aprovação da reforma da Previdência, com a aprovação da liberdade econômica e tantas outras medidas. E é por isso que eu acho que o governo está acertando nessa reedição da medida provisória 936 por meio da 1045. Obrigado. Deputado Bongás, eu pediria ao senhor que se manifestasse, né, sobre os comentários feitos pelo deputado Vitor Hugo e acrescentaria mais um ponto. Esses 10 bilhões do benefício emergencial, eles ficaram fora do teto de gastos. Nesse ponto, há uma convergência entre oposição e governo de que realmente esse valor deveria ficar fora do teto de gastos? Eu vou falar sobre isso, mas antigamente, Fernando, quando a gente dizia o seguinte, antes vinha a tecnologia de comunicação, os antigos discos de vinil, né? A gente dizia, quando o cara bate só na mesma tecla, a gente dizia, mas vira o disco, vira a chapa. O governo só consegue dizer que o Brasil está quebrado e que teve corrupção. Então, vira a chapa. Entendeu? O único recurso que o Paulo Guedes ainda tem são das reservas que o Lula e a Dilma deixaram. Então, é mentira que o Brasil estava quebrado. Quem está quebrando o Brasil é o Bolsonaro. E a segunda grande questão, acompanhem o que está acontecendo nas notícias, né? A farsa que foi o Moro, levando, através da Lava Jato, as mentiras de que tinha corrupção. Tinha corrupção, tem que apurar. Mas jogar isso, a responsabilidade sobre o Lula e sobre o PT, o próprio Supremo Tribunal já resolveu isso. Então, vamos virar o disco, tá? Vamos virar o disco e vamos ficar com a verdade. Segundo aspecto, se o Vitor Hugo tem tanta influência com o Bolsonaro, eu sugiro que ligue agora para o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro mandou R$150. Aqui não é oposição. Nós deixamos recursos, estabilidade para o país, tá certo? Porque os que estão sendo usados são das reservas do governo que o Lula deixou, repito isso. E o que acontece hoje? A proposta é dos R$200. A Câmara votou 600. Então, eu quero votar agora a 1039, porque eu tenho certeza que os deputados vão elevar esse recurso. Porque o que veio do Bolsonaro é R$150. No ano passado era 600 e 1.200. Agora a proposta do Bolsonaro, tem a assinatura dele, Jair Messias Bolsonaro. 150, 200, 375. Para quanto tempo? 4 meses. Nós votamos os 44? Sim. Nós falamos e queríamos mais. Só que o governo vinculou, Vitor Hugo, a famosa medida a 186, que vinculou congelamento para o resto da vida para os servidores, para poder achar os 44, que podia ter mandado o projeto. Nós falamos, mandem um projeto de 300, nós vamos aprovar 300 bi. Nós vamos aprovar, porque nós sempre queremos mais recursos. Mas a proposta do PT é um salário mínimo, não renda emergencial. E o Bolsa Família não tem como comparar uma renda emergencial com uma Bolsa Família que é permanente. Esse é o grande erro do governo, vincular renda emergencial numa crise de economia com Bolsa Família, que não é só os 200 ou 300 reais do Bolsa Família. É uma rede completa para ter emprego, reajuste acima da inflação do salário. Vocês estão congelando o salário, vocês estão colocando o aposentado sem poder aquisitivo, porque estão congelando o salário. O Lula reajustou o salário acima da inflação. Vocês deram um golpe e congelaram o salário. Se o salário fosse só na linha que vocês estão fazendo, seria 600 reais. Não é 1.100, que é pouco, mas agora está congelado. E por último, a questão
a emenda para poder gastar, Fernando, acima do teto, porque no golpe também se fez um teto de gasto. Para banqueiro não tem teto. Para mim não tem teto. Mas para saúde e educação tem teto. Então nós votamos contra o teto. Mas agora, para gastar acima do teto, a emenda é do PT, do senador Rogério Carvalho, para que na pandemia, no emprego e no recurso para as micro e pequenas empresas, possa gastar acima do teto. E quem é essa emenda? Do PT. Então, para acabar outro discurso de que o PT estaria numa situação confortável que é a oposição. Quem tem responsabilidade com o país não fica brigando com a China para não ter vacina, não fica falando bobagem que nem o Bolsonaro fala. Quem tem responsabilidade do país fala que nem o Lula. O Lula veio aqui para o Brasil essa semana para falar com a embaixada chinesa e russa para ter vacina. E o Bolsonaro fica brigando com a China. Congela salário e só para 4 meses. Só para 4 meses. Não dá. Então tem que ter mais dinheiro para mais tempo, porque as micro e pequenas empresas e o emprego desse país precisam. E nós estamos à disposição. Quero anunciar. Se o governo mandar um projeto para aumentar dos 44 bi, para aumentar o valor, para ter os R$600, nós votaremos a favor. É o governo que não quer. E a proposta do Bolsonaro é R$150. A nossa é 600. Antes, o assunto não terminou, a gente podia continuar debatendo aqui por um bom tempo, mas infelizmente o nosso tempo é que está chegando ao final. Eu pediria aos senhores que fizessem as considerações finais em mais 1 minuto. Vou começar pelo deputado Vitor Hugo, por favor. Bom, primeiro, eu entendo a ânsia do deputado Bongás de virar o disco. É lógico, eles querem apagar a história recente do PT do país, que foi uma história muito ruim, muito triste. O golpe que ele se refere, eu imagino que seja a retirada constitucional da presidente Dilma, que acabou com a economia do país, acabou com a relação do Congresso, uma relação, inclusive, construída ao longo dos anos do Lula e da Dilma, através de compra, de aquisição de apoio parlamentar aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, por meio de propina. Isso é o que as sentenças condenatórias, os acordos condenatórios têm dito. E eu acho, como eu disse mais uma vez, né, repito, extremamente confortável para a oposição falar de maneira, não, tem que ser maior, tem que gastar mais, tem que ser por mais tempo. É claro, eles não têm a responsabilidade de administrar o país e de conduzir, de salvar vidas e de preservar os empregos, como o nosso governo Bolsonaro tem feito. Eu agradeço a oportunidade do debate e estou sempre à disposição aí da TV Câmara para continuar essa conversa. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputado Bongás, suas considerações finais, por favor. É acabar com a história quem faz apologias à ditadura, que não só apagar a história, como apaga a vida das pessoas. Em segundo lugar, corrupção é bom olhar o que o presidente tem na sua família, que são as rachadinhas. É bom olhar isso. Quem fala de corrupção é bom olhar o que tem agora, que são as rachadinhas. E o que o povo precisa? O povo precisa ter renda, o povo precisa ter vacina. Como é que dá para admitir, espero que a CPI agora do Senado apure isso com responsabilidade, não ter vacina para o povo? O presidente Bolsonaro podia ter comprado já desde o ano passado, mas ele foi tirando o ministro, porque ele queria cloroquina. Inclusive queria alterar a bula da cloroquina para dizer que ela serve para a Covid. Isso são crimes. Isso também nós estamos pedindo impeachment, né, do presidente. Mas o que importa no debate de hoje é a medida provisória 1045. É emprego, é apoiar a micro e pequena empresa. Olha o que o Biden fez. O Biden é um capitalista nos Estados Unidos. Colocou dinheiro. O mundo inteiro coloca dinheiro para salvar emprego. Só o Brasil está tirando. E colocar 150 pila para o povo no renda emergencial. E colocar só para 4 meses, ou 10,45, com esse recurso, que o limite dele é apenas a questão do seguro-desemprego. Nós temos uma emenda, vamos aprovar ela, que é até 3 salários mínimos, todos tenham a manutenção do salário integral. E que as negociações sejam com reforço sindical e não apenas acordo individual. Deputado Bongás, muito obrigado por sua participação no programa. Deputado Vitor Hugo, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço aos dois mais uma vez pelo debate. Eu sou Fernando Gomes e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate.